Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar aqui de algo bastante polêmico, mas eu já adianto, não quero comentar aqui sobre um viés político, e sim psicológico. Todos os assuntos que eu procuro trazer nesse canal têm o objetivo de olhar sempre com a perspectiva psicológica da situação. Então, já adianto, aqui não é defesa de direita, esquerda, é a defesa do comportamento humano, tá? É buscar olhar essas situações sempre olhando como que o ser humano age. E hoje nós vamos falar sobre esta caminhada do Nicolas aí e como que as pessoas têm o poder de atrair a atenção de outras pessoas, atrair seguidores. Isso aqui, pessoal, é realmente comportamento humano. Isso aqui não tem nada a ver com direita, com esquerda, porque tudo que eu vou falar aqui, por ser humano, tanto direita quanto esquerda, sempre fez isso ao longo da história. Então, assim, o que eu quero aqui hoje, o objetivo desse vídeo, é expandir a consciência de vocês e mostrar que, no fundo, todos nós somos seres humanos, todos nós fazemos essas atitudes que muitas vezes a gente até critica, né? Às vezes a gente põe o dedo na ferida lá e fala, mas vocês fazem isso e isso. Mas se a gente for olhar ao longo da história, o ser humano sempre foi assim. O ser humano sempre gostou de pertencer a grupos, sempre gostou de seguir líderes, independente se estavam certos ou não, tá? Você pode olhar aí para toda a história do mundo, tanto as coisas boas, os líderes bons, e tanto as coisas ruins, né, como as guerras, como as pessoas seguiam esses líderes. Então é sobre essa perspectiva que eu vou analisar aqui hoje, tá? Essa caminhada do Nicolas. E, mais uma vez, já adianto, não é do ponto de vista político, e sim psicológico da coisa. Eu não estou aqui para defender lado, nem acompanhei, na verdade, essa caminhada, mas o viés psicológico me chama bastante atenção. E o primeiro ponto que eu queria falar aqui é o pertencimento social. Essa vontade do ser humano de sempre estar pertencendo a algum grupo e nunca querer estar sozinho. Mas por quê? O grupo, ele dá essa noção de nós contra eles, essa noção de que, olha, aqui nesse grupo você não está sozinho, você tem mais pessoas. Você pode olhar nessa caminhada que o Nicolas começou praticamente sozinho e depois terminou com um grande volume de pessoas. Mas por quê? Porque as pessoas vão se aderindo, porque vai vendo que vai tendo mais pessoas, vai se identificando com a causa. Já adianto mais uma vez, independente se está certo ou não, se é legítimo ou não, o que eu estou querendo dizer é, as pessoas gostam de pertencer a grupos. Somos seres humanos, pessoal, ainda não deixamos de ser. Não sei se com a inteligência artificial aí, o ser humano deixará de ser ser humano. Provavelmente não. Então, assim, olha essa caminhada do ponto de vista de como o ser humano gosta de pertencer a grupos. Se a gente olhar, né, e aqui eu estou falando de uma caminhada que foi encabeçada por alguém que se diz de direita, se você olhar na história, a esquerda também, pode pegar aí, vamos citar nomes, o próprio Lula, né? Lá atrás, quando ele começou a sua jornada, ele também fez essas caminhadas, fez esses protestos e tinha seguidores. Então, assim, isso não é algo propriamente dito de um lado político, né? Não é algo de Bolsonaro ou de Lula. Isso aí está inerente à raça humana. Outro ponto é narrativa simples para temas complexos. O nosso cérebro, ele gosta de coisas fáceis de entender. Então, quando vem alguém levantando a bandeira, eu estou defendendo a liberdade, eu estou defendendo a liberação de alguém da prisão, eu estou defendendo o meu país. Isso aí são objetivos claros para temas muito complexos. Não é fácil resolver um problema de um país como o Brasil, que é um país extremamente enorme, com diversas culturas embutidas aqui dentro. Só que esses salvadores da pátria, eles aparecem, né, com essa ideia de essa clareza. E o nosso cérebro adora essa clareza. E aí eu volto a repetir, eu estou sendo redundante, pessoal, para que ninguém venha falar aqui que eu estou defendendo o lado político. O que eu estou falando é, o ser humano, ele é assim. A minha análise aqui é do comportamento do ser humano. O ser humano, ele tem essa ideia de
gostar das coisas simples. Por isso que políticos sempre eles pegam num ponto e ficam batendo naquela tecla ali, porque aquilo ali é fácil do povo entender. E aí, o nosso povo, né, é um povo que tem uma deficiência na questão da escolaridade, então isso aí ajuda mais ainda a seguir salvadores da pátria, tá? Então, é isso. O nosso país é assim e a gente tem que entender essas dinâmicas. Por isso que a única saída para isso é o conhecimento. Terceiro ponto, o engajamento emocional. Como que esses grupos, esses movimentos, essa caminhada, ela desperta algo emocional. Pode despertar sentimento de alegria ou tristeza, ou né, tristeza para uns, alegria para outros. Pessoal, onde tem o ser humano, vai ter emoção, tá? Isso aí é normal, tá? Isso aí do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do comportamento humano, as pessoas sempre vão se deixar, muitas das vezes, levar pelas emoções, e a emoção, ela é aquilo que age primeiro na nossa vida, tá? Quando a gente estuda o cérebro, a gente vê que em toda situação, tá? Situação, por exemplo, a pessoa que sofreu aí às vezes um ataque de um animal, a primeira coisa vai ser a emoção que ela vai agir, ou ela vai querer lutar ou fugir, né? Então, assim, depois ela vai pensar, nossa, eu poderia ter feito daquela forma, daquela outra forma, mas no primeiro momento é a emoção que toma conta. Então, esse movimento tem, assim, um contágio emocional muito grande. E aí, assim, ainda mais política. Política inflama a nossa emoção de uma forma que a gente, literalmente, a gente fica cego mesmo. Parece que as pessoas com política, elas passam em cima de todos e todos e ela esquece que as questões de um país é muito superior à política. Eu prefiro não ter lado nessa questão política, porque quando a gente tem lado, a gente fica encaixotado, a gente fica dentro de uma caixa. Aí a gente só pensa dentro daquele viés. Então, por isso que eu penso que a gente deveria pensar fora dessas caixas, olhar de forma distante. Olha, tudo bem, a direita tem esses pontos, concordo, a esquerda tem esses pontos, concordo, mas também se discordar, eu estou olhando de longe. Porque, pessoal, se a gente olhar com um viés dessa questão emocional, ó, não dá certo. A gente perde a capacidade de fazer uma análise imparcial, de uma análise mesmo que pode ajudar o nosso país. Porque o que a gente precisa é respeitar a ciência. É o que tem comprovação científica. E muitas das vezes, quando a gente defende do ponto de vista emocional, a gente perde esse bom senso de olhar o que a ciência diz. O que é melhor para o nosso país. Quarto ponto é o efeito manada, né? Você vê que todo mundo está indo, deixa eu aderir a essa caminhada também, né? E isso ao longo da história sempre foi assim, só você olhar para trás e olhar a história como a nossa pedagoga, né? Embora o ser humano pareça que não aprendeu nada com a história até hoje, porque se tivesse aprendido a gente não via tanta aberração aí e tantas coisas, e assim... É triste ver como que o ser humano ele não olha a história com cuidado para não repetir os erros. Podemos falar do nosso país, não vamos criticar outros países, não vamos falar do nosso país. 500 anos de história do Brasil, a gente continua repetindo as mesmas coisas. Ao invés da gente olhar, né, países, o que deu certo lá fora que a gente pode trazer para o nosso país. Não, a gente continua repetindo os mesmos erros. Então, assim... Esse efeito manada, ele prevalece até hoje. Começa um salvador da pátria surgir aí, todo mundo já está seguindo. Seja direita ou seja esquerda. Sempre tem os seus salvadores da pátria. Que, na verdade, só salvam eles mesmos e a família deles, né? Então, assim, do ponto de vista do comportamento humano, isso que está acontecendo, de caminhada, ou protesto a favor ou contra o governo, é tudo ligado ao comportamento humano, tá? É o ser humano sendo ser humano, né? Muitas das vezes da pior forma, mas fazer o quê? Quinto ponto é a busca por um propósito, por um sentido. E aqui não estou falando se o propósito está certo ou não.
só que tem um propósito, tem uma motivação, né? A pessoa sair de um ponto e caminhar até Brasília, ela tem um propósito nisso, né? E lógico que o Nicolas, ele pode ter certeza, o propósito dele é chegar a ser presidente da República um dia, né? Não estou falando aqui, pessoal, não estou analisando se ele é capaz ou não. Eu tenho que ficar frisando isso aqui, porque eu sei que política, se eu não frisar, as pessoas vão falar que eu estou defendendo o Nicolas, né, ou não estou defendendo. Então, eu estou querendo dizer, ele tem um propósito, tem uma motivação, tem um sentido. Tem até uma frase do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que ficou preso num campo de concentração nazista. Ele diz assim: o ser humano suporta quase tudo quando encontra sentido. Porque o sentido, ele dá essa missão, essa questão da luta. Nós temos uma causa, vamos seguir essa causa. E hoje esse movimento que a gente viu aí do Nicolas traz muito forte essa questão, é a liberdade, e nós estamos numa ditadura, e é isso, aquilo. Então, assim, ter um objetivo e um propósito é muito importante. Eu, na minha vida, eu só consegui ter uma noção, um norte, para olhar para frente quando eu encontrei meu propósito. E aqui eu estou usando disso tudo que eu estou comentando aqui, sobre essa caminhada, mas eu quero que você aplique na sua vida. Se você tiver um propósito, você pode ter certeza, você vai ter seguidores. Mas o meu pedido é que você tenha propósito sempre para ajudar pessoas, sempre para fazer o bem, tá? Não para fazer politicagem, para poder se favorecer lá na frente, mas sempre com o objetivo de ajudar pessoas. Isso é muito importante, pessoal. Ter um sentido na vida, isso nos ajuda demais a ter equilíbrio, a saber a nossa direção, a saber que mesmo nos momentos difíceis, a gente tem um propósito, um objetivo, e que o seu propósito seja também de sempre fazer o bem, ajudar pessoas. E nunca entre nesses movimentos de que só faz bagunça e não ajuda em nada o nosso país. Nosso país precisa de movimentos que realmente faz o nosso país sair desse buraco que a gente vive já há 500 anos, de um país que está sempre estagnado, país que tem momentos que dá um voozinho, mas rapidamente é aquele voo da galinha, né? Voa, mas já cai para o chão novamente. A gente precisa de um país que segue firme, sempre olhando para as pessoas, olhando para a questão econômica também. Isso é muito importante. E o sexto ponto, e o último, muito importante também, são lideranças carismáticas. Porque pessoas seguem pessoas, tá? Pessoas não seguem ideias abstratas. E assim, a gente pode citar muitos, né? Eu estou falando sobre política hoje, no sentido de analisar o comportamento humano. Esses últimos políticos aí, muitos deles são carismáticos. Você vê, o Nicolas, dentro da bolha dele, ele é muito carismático. O próprio Lula, dentro da bolha dele, é muito carismático. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Então, assim, as pessoas gostam desses tipos de liderança. Essas lideranças que conseguem gerar essa conexão emocional. E, às vezes, as pessoas seguem, nem porque elas tanto acreditam na causa, porque muitas delas nem sabem que causa que é. Elas estão lá pelo movimento, pelo lado emocional, como eu falei, e também pela liderança. Às vezes, por exemplo, jovens, vejo que muitos jovens aderiram a essa caminhada e ao movimento que o Nicolas faz no país. Então, é questão mesmo de seguir uma pessoa, seguir um líder mais jovem. Às vezes olha para líderes, por exemplo, da esquerda, por exemplo, o Lula já vê como uma pessoa mais velha, e os jovens já não querem seguir gente mais velha. Tá entendendo? É tudo uma questão psicológica, pessoal. É uma questão do comportamento humano. Não tem nada de certo ou errado. Na verdade, é o ser humano na sua essência. E se você gostou desse vídeo, compartilha com pessoas que estão aí afloradas nessa questão política. E já avisa elas que esse vídeo tem o viés de analisar o comportamento humano. Porque muitas pessoas não entendem por que as pessoas têm coragem de seguir esses movimentos. Por quê? Porque são seres humanos. Então, se você quiser entender melhor o ser humano, continua nesse canal, se inscreva, que estou sempre trazendo matérias, temas ligados ao comportamento humano, à psicologia, reflexões, seja filosóficas, espirituais, tudo sobre
esse assunto que permeia o desenvolvimento humano, você vai encontrar aqui.